A palavra de Deus diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém. Pai, tua palavra foi lida agora, Senhor, e nós aqui abrimos o nosso coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a cada um de nós esta noite. Nós não viemos a este lugar ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas viemos ouvir a palavra de Deus, aquela que procede de tua boca, aquela que é o verdadeiro alimento melhor do que qualquer pão. Que o Senhor possa nos sustentar esta noite pela tua palavra, que a tua palavra mude os nossos conceitos e valores, que a gente submeta a nossa vida à tua palavra. Fala conosco, Pai, e eu entrego a minha vida a ti, eu peço tua graça e misericórdia, peço a unção do teu Espírito, para que eu seja um instrumento em tuas mãos, portador da tua palavra, para que ela chegue a todos nós e sejamos todos alimentados por ela esta noite. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Diz o texto do apóstolo Paulo que há dois tipos de tristeza mencionados aqui. E ele fala isso com muita propriedade no versículo 10, falando a respeito de uma tristeza que é segundo Deus. E é muito estranho para alguns, talvez, imaginar que há um tipo de tristeza que é segundo Deus, ou seja, que vem de Deus. Um tipo de tristeza provocada por Deus. Muitos não estão acostumados com essa ideia, porque imaginam que Deus ele só vai trazer alegria, que imaginam que Deus só vai trazer coisas que nós julgamos boas. Mas Paulo fala sobre uma tristeza que vem segundo Deus. E essa tristeza, segundo ele, produz arrependimento para a salvação. E ele diz: a salvação não traz pesar, não traz tristeza. Muito pelo contrário, a salvação é motivo de alegria. Mas em oposição a isso, ele diz, há a tristeza do mundo. E essa sim produz a morte. Então a gente precisa entender o que Paulo está nos dizendo aqui como palavra de Deus. Muitas pessoas se deixam levar pelos seus sentimentos. É muito comum hoje em dia nós nos guiarmos pelo sentimento. Até entre os irmãos, até entre os cristãos, há uma frase que eu não gosto muito, que a gente costuma repetir, às vezes até sem pensar: sentir no meu coração. Você já disse isso? Né? Você já falou isso? Todos nós, né, irmãos? Sentimos no coração, e aí a gente então faz alguma coisa por causa de um sentimento. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Olha o perigo aí da gente sentir no coração e isso ser um verdadeiro engano. E aí nos movemos, tomamos uma atitude por um sentimento que na sua raiz pode ser enganoso. E aí assim se movem por sentimentos. Há pessoas que se movem por emoção, né, por sensações emocionais. E aí ela faz ou deixa de fazer determinadas coisas porque sentiu ou pressentiu alguma coisa. Isso é muito comum hoje em dia. E isso tem governado a vida de muitas pessoas. Muitos fazem dessas sensações uma diretriz para a sua vida. Querem se guiar por aquilo que elas estão simplesmente sentindo. Só que, como eu disse, esses sentimentos podem ser enganosos. E ao invés de aproximar a pessoa de Deus, muito pelo contrário, isso os afasta do Senhor. Até porque o entendimento que temos sobre bênção e maldição pode variar. O entendimento que temos sobre coisas boas e coisas ruins pode variar. Até sobre tristeza, como disse aqui. Talvez alguém diga que nenhuma tristeza vem de Deus e tem uma visão romântica a respeito de Deus, como se ele só pudesse promover coisas maravilhosas, lindas, né? Flores, passarinhos cantando, e qualquer coisa diferente disso não vem de Deus. Então a pessoa se deixa levar por uma ideia que é completamente errada.
E às vezes a própria igreja erra ao pregar o evangelho, tentando anunciar para o pecador uma mensagem de simplesmente alegria. Como é muito comum nós dizermos, olha, venha para Jesus, venha para a igreja, sua vida vai mudar. Olha, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Olha, Deus tem um plano para você. Quantas vezes a gente diz isso, né? E diz, olha, venha para a igreja, porque, olha, o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, Ele está pronto para te abençoar. Só que o principal problema daquela pessoa não é a falta ou excesso de algum bem material, não é a falta ou excesso de alguma coisa em sua vida. O principal problema do homem é o pecado. E se o pecado não for perdoado, ele continua condenado, mesmo frequentando uma igreja, mesmo frequentando alguma religião. Se o pecado não for tratado, não adianta eu dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, se essa pessoa não for confrontada com a realidade que Deus afirma sobre todos os homens. Lá em Romanos 3:23 está escrito, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há exceção nessa frase. Todos são, diante de Deus, pecadores, errados. Ninguém é bom o suficiente para reivindicar de Deus algum tipo de favor, algum tipo de mérito. Não temos mérito nenhum. Então não adianta eu levar as pessoas pela sensação, eu chamar as pessoas pela emoção. Pela emoção nós conseguimos dominar muito facilmente as pessoas. O mundo secular está aí para provar isso. Pessoas são dominadas, gurus ganham seguidores através de técnicas, não é? De sensações, de emoções que aprisionam as mentes e os corações, sem, entretanto, mudar a vida das pessoas. Então, o anúncio do Evangelho não é um anúncio de sensações maravilhosas, de transes espirituais que vão conduzir você a uma paz ou a um estado elevado de alguma coisa. Mas, em primeiro lugar, o anúncio do Evangelho é para lembrar que o homem é pecador e por isso deve a Deus, e por isso depende e precisa de Deus para o perdão dos seus pecados. E muitos pecadores, muitas vezes, são incentivados, ao invés de olhar para o pecado, olhar para o seu coração, olhar para os seus sentimentos. Ao invés de olhar para o grande problema que ele tem, olhar para a sua vida, olhar para o seu futuro, para o que ele sonha, para o que ele quer, como se Deus fosse um grande realizador de desejos e nada além disso. E esse é um grande erro que muitos de nós têm cometido até na hora de pregar o Evangelho. E as pessoas, muitas vezes, são levadas a se agregar à fé. É interessante que a Bíblia tem alguns exemplos disso, e o fato de alguém entrar para a igreja, para mim não diz muita coisa, porque primeiro a igreja é um lugar aberto em que qualquer um pode entrar, nós não barramos a entrada de ninguém. Então alguém me dizer, eu entrei para a igreja, eu me agreguei àquela congregação, eu me inscrevi como membro daquela igreja, isso também não tem em si mesmo nenhum valor espiritual. E eu lembro do exemplo bíblico de Simão, chamado o mágico. A Bíblia diz que ele abraçou a fé, é o termo usado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas segundo diz o texto, esse abraço que ele deu na fé não mudou a sua vida, porque no seu coração era o mesmo mágico, era o mesmo macumbeiro ali. Não mudou a sua ideia de vida, não mudou o seu olhar sobre si mesmo, seu interesse era o que ele poderia ganhar com as coisas espirituais. O texto está lá, se você não conhece, leia no livro de Atos. Abraçar a fé, frequentar uma igreja, isso por si só não muda a vida de ninguém. A pessoa é levada a se agregar à fé, mas não experimenta o que Paulo diz nesse versículo que nós lemos, a tristeza segundo Deus para a salvação. A tristeza que é provocada pelo reconhecimento dos nossos próprios pecados. E há muita gente que tem uma ideia bastante errada a respeito do arrependimento. É muito comum as pessoas confundirem estes sentimentos. A tristeza da mente em relação ao pecado
por si só, não é um arrependimento genuíno e verdadeiro. E é muito comum, e já exemplifiquei aqui diversas vezes, a diferença entre o remorso e o arrependimento. O remorso é uma tristeza pelo mal que eu causei a mim mesmo. E a Bíblia tem alguns exemplos, Judas talvez o mais conhecido, não é? Movido pelo remorso, ele vai tirar a própria vida, pelo remorso do que fez com Jesus, mas não pelo que fez em si, mas pelo mal que ele provocou a ele mesmo. Não é uma tristeza pelo mal que eu fiz a Deus, mas é uma tristeza em relação às consequências que eu vou enfrentar para o resto da minha vida, para as marcas que eu vou levar para o resto da minha vida. É uma tristeza, mas não é segundo Deus. Segundo Paulo, é uma tristeza segundo o mundo, que leva ao quê? À morte. Foi exatamente essa tristeza que Judas experimentou. E essa tristeza o levou à morte. Se fosse a tristeza segundo Deus, o levaria à salvação. Mas foi uma tristeza simplesmente segundo o mundo, segundo os princípios do mundo. E isso o levou simplesmente a tirar a própria vida. E não porque ele se sentiu ou sentiu triste pelo mal que ele fez a Deus. A grande diferença entre arrependimento e remorso é essa. O arrependimento, ele também produz uma tristeza, só que pelo mal que eu causei a Deus, porque eu reconheço que o desagradei, eu reconheço que andei fora dos seus padrões estabelecidos para o meu próprio benefício, e eu desperdicei a minha vida. Então, ao reconhecer isso, é gerado em mim o arrependimento, e esta é a tristeza, segundo Deus, mencionada aqui por Paulo. Algumas vezes já li com a igreja um versículo que quero ler agora, Zacarias, capítulo 12, lá no Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 10, está escrito assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias, muito antes de Jesus, está aqui fazendo uma profecia, uma predição a respeito do Messias, que seria traspassado, como a gente conhece, na cruz seria crucificado, e ali morreria pelos pecados do mundo inteiro. E Zacarias diz que aqueles que olhassem esta cena chorariam, pranteariam por causa dele, vão chorar por causa dele. E é por isso que uma vez já disse, e repeti várias vezes na igreja, que eu não acredito em conversão sem choro. Talvez isso não seja muito bem entendido. Não estou falando de um choro aparente, até porque ele pode ser fingido. Você já viu alguém fingir que chora? Você conhece as carpideiras? Pagas para chorar nos enterros dos bacanas, né? Acho que até hoje ainda existe isso. É um choro que não é genuíno, não é desse choro que eu estou falando, mas certamente aquele que se converte chora interiormente, porque ao converter-se percebe o mal que vinha fazendo a Deus, que, pelo contrário, fez bem a ele, dando o seu único filho para pagar o preço do seu pecado e dar-lhe a vida eterna. Então, é como diz Zacarias, vão prantear, vão chorar, ao reconhecer o mal que vinham fazendo, vivendo em litígio contra Deus. Então, não há como alguém dizer para mim, eu me converti, o que você fez? Eu entrei para a igreja. Fui lá, pastor Maurício era legal, pregava umas coisas bacanas, lá tinha ar-condicionado, eu fui ficando, conheci os outros pastores, são todos gente boa, fui tão bem recebido, eu fui ficando. Depois eu batizei, porque teve um cursinho lá, eu fiz, passei pelas águas, e eu estou aí, melhorando a minha vida. Irmão, isso não é conversão. Você se convenceu de que você é um pecador? Você se convenceu de que a morte de Cristo era necessária e que sem ela você jamais poderia ser salvo? E que o preço do pecado, como diz a Bíblia, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo.
Isso aconteceu, se aconteceu, não é possível que você não tenha se entristecido pela realidade da sua vida, pela realidade do pecado em que você vivia e que tanto mal te fazia. E aí você vai confrontado com essa realidade, se não chorar de forma explícita, chorar interiormente no seu coração. E é por isso que eu não acredito em conversão sem choro, porque ele vai produzir a tristeza, segundo Deus, que vai gerar em mim o arrependimento genuíno e verdadeiro. Mas muita gente, como eu disse, faz confusão a respeito destes sentimentos. E como eu posso discerni-los de forma simples e prática, olhando para a palavra de Deus? Qual é a tristeza, segundo Deus, a tristeza para a salvação? Veja o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 15, no versículo 21. Um exemplo muito prático a respeito do que é essa tristeza para a salvação. Lucas, capítulo 15, versículo 21. Está no meio da história que todos conhecem, chamada do filho pródigo. Você já viu essa história? Daquele jovem que pede a parte dos seus bens, mesmo antes do pai morrer, e sai com todo aquele dinheiro para viver a sua vida do jeito que queria, gasta tudo com prostitutas, gasta tudo na farra, e depois, diante da seca, da escassez no mundo, fica na pior, no desespero, e aí vai procurar alguma coisa para fazer, para comer, nada lhe dão, a não ser cuidar dos porcos, que para os judeus era algo muito ofensivo, porque o porco era um animal imundo, no qual o judeu não poderia nem colocar as mãos. E Jesus conta essa história para mostrar a que nível desceu esse jovem, que por sua própria conta foi até o fundo do poço. Mas a Bíblia conta como é que foi a restauração do jovem. E no versículo 21 está escrito: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essa, irmãos, é a tristeza para a salvação. Essa é a tristeza segundo Deus. Veja, o jovem tinha motivos para remorso também. Pode ser que em algum momento ele tenha sentido isso, porque ele olha para si mesmo, vê a miséria em que estava vivendo, os porcos ao seu lado. Ele queria até comer um pouquinho daquela lavagem, mas não era permitido. E pode ser que ele tenha sentido também uma tristeza pela burrada que fez na vida e pelo ponto a que ele chegou. Mas não foi isso que o salvou. A salvação veio quando ele admitiu: Pai, pequei contra o céu. Não foi contra o próprio Pai, não foi contra ele mesmo. Ele pecou contra Deus. O nosso pecado ofende a Deus. Pode até prejudicar o próximo, pode até prejudicar a nós mesmos, mas o maior ofendido pelo pecado é Deus. E esse jovem reconhece: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Isso já me torna totalmente indigno de ser reconhecido, chamado como seu filho. Essa é a tristeza segundo Deus, que promove um acerto nos meus valores, que faz com que eu não me considere digno de nada. Só o dia que eu não me achar digno de nada é que eu poderei ser salvo. Porque enquanto eu me acho digno, justo, bom, enquanto eu me acho boa gente, eu não vou chegar a esta realidade de que eu pequei contra o céu, e de que eu não sou digno, e de que eu preciso de perdão. E foi isso que esse jovem sentiu, e por isso esse texto ilustra a salvação, como é operada, através dessa tristeza segundo Deus, que faz com que ele se enxergue exatamente como ele é. Cometi um pecado contra Deus, e isso entristece o meu coração. E eu sinto, então, toda a minha indignidade por causa desse pecado. Esse pecado não deixa que eu ainda ache alguma virtude ou qualidade em mim. E não importa qual pecado, qualquer pecado,
já me torna indigno diante de Deus. Foi o que o jovem entendeu, foi o que o jovem sentiu, e essa tristeza veio, segundo Deus, para a sua salvação. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo número 7, vamos lê-lo. Filipenses, carta de Paulo, capítulo 4, verso 7, está escrito: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui a Bíblia fala da mente. A mente precisa ser mudada. A tristeza, segundo Deus, produz uma mudança na mentalidade da pessoa. Ela sente a paz de Deus na sua mente. Ela sente que seus pecados aprisionam a sua mente. E isso então produz uma mudança de vida. Como disse Paulo, a tristeza, segundo Deus, produz salvação, e esta não traz pesar para ninguém, mas ela traz a certeza de que fui perdoado e de que agora posso viver uma nova vida na presença do Senhor. Também está escrito em Efésios capítulo 2, um pouco antes de Filipenses, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. A tristeza, segundo Deus, me dá um entendimento correto a respeito desses versículos. Paulo diz, capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante o quê, irmãos? Mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. A tristeza, segundo Deus, faz com que eu perceba quem eu sou, quem de fato eu sou. Não sou digno de nada, não sou merecedor, não há mérito nenhum na salvação. E eu entendo, então, segundo diz o texto, que é pela graça. Deus foi gracioso para comigo. O que quer dizer isso? Ele me deu aquilo que eu não merecia receber. Essa é a definição de graça. Ele exerceu sobre mim misericórdia. Definição de misericórdia. Ele deixou de aplicar aquilo que eu merecia pelo meu comportamento. Graça e misericórdia. E aquele que sente a tristeza, segundo Deus, é capaz de entender isso. É capaz de entender que é pela graça, que é pela fé, que não vem dele, que é dom, a salvação é presente de Deus, ninguém se salva, é Deus que nos salva. Nós falamos erradamente que nós nos convertemos, é mentira, é Deus que nos converteu. É o Espírito Santo que atuou em nós, para que a tristeza, segundo Deus, pudesse nos convencer do pecado. Como diz a Bíblia, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso foi operado por Deus, isso aconteceu e a gente então entende que não é por obras para que ninguém se glorie. Porque o ser humano natural tem a tendência de se vangloriar, de se encher de glória, de se achar bom, de achar que fez alguma coisa. É por isso que muitos crentes acham que fizeram alguma coisa para ser salvos, acham que tem algum merecimento. Ah, eu fui salvo porque eu me arrependi. Ah, eu fui salvo porque eu reconheci. Você foi salvo porque Deus foi gracioso e misericordioso com você. E até a fé que te salvou, a Bíblia diz, é dom de Deus. Não nasceu no teu coração, não veio da tua decisão, veio da soberania de Deus, veio do poder de Deus. Até a fé que eu tenho, veio dele. Então, quando eu entendo isso, eu passo a compreender que eu não sou digno, nem de merecedor de coisa alguma. E o que acontece está também escrito em Romanos, capítulo 6. Leia comigo Romanos, capítulo 6, no versículo número 17. Romanos 6, 17 diz assim: Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Quando eu entendo tudo isso, quando eu compreendo a salvação a partir dessa tristeza, segundo Deus,
isso me leva a uma vida de obediência. Isso me leva a uma vida de evitar o pecado. Não porque também me acho alguém capaz de lutar contra ele. Diariamente, a Bíblia diz, somos tentados. Por isso Jesus nos ensinou a pedir, Pai, não nos deixe cair em tentação. Porque vamos enfrentar diariamente a tentação do pecado. Mas com esta tristeza, segundo Deus, que faz com que a gente tenha a experiência de quão ruim é o pecado, nós, a partir daí, queremos evitá-lo a qualquer custo. E vamos, então, começar a viver uma vida buscando a santidade. Essa tristeza te leva também à obediência futura. E a tristeza segundo o mundo, que Paulo também menciona naquele versículo inicial, segundo Paulo, ela nos leva à morte. E por que ela leva à morte? Há quantas pessoas, talvez você conheça, que hoje vivem tristezas pelo rumo que suas vidas tomou, pelo mal que fizeram a si mesmas, pelas escolhas erradas ao longo do caminho. E a tristeza, segundo o mundo, ela está relacionada muito com o sentimento individual de cada um. A tristeza, segundo o mundo, não é pelo pecado que eu cometi, talvez seja pela vergonha de ser descoberto. Essa é a tristeza segundo o mundo. Não é pelo que o pecado é em si, mas é pelo vexame que eu vou passar por causa dele. Essa é a tristeza segundo o mundo. Pensamentos muitas vezes severos em relação a Deus. Deus é mau, Deus é justiça, Deus é furioso. Esse é o pensamento que a pessoa tem. E aí ela pensa assim e se entristece segundo o mundo, não porque fez algum mal a Deus, mas porque tem uma relação completamente conturbada e no seu entendimento em relação às coisas de Deus. A tristeza, segundo o mundo, ela produz mau humor, ela produz depressão, ela produz desânimo, ela leva à vergonha. E ela faz algo que é muito prejudicial e é citado na Bíblia, que é o endurecimento do coração. Amados, o endurecimento do coração talvez seja a pior circunstância para um ser humano. Porque a Bíblia diz, segundo nos contou Jesus numa parábola, que o semeador saiu a semear e lançou sementes. E das sementes lançadas, a única que produziu frutos foi aquela que caiu num bom e reto coração. Um coração propício, tratável, para que a palavra seja produzida, gere frutos, gere a salvação. É preciso um coração. A tristeza, segundo o mundo, ela endurece o coração. E quanto mais duro o coração, mais impenetrável ele é pela própria palavra que quer salvá-lo. Então, a tristeza, segundo o mundo, tem esse efeito contrário. E um dos maiores exemplos que eu vejo na Bíblia é um evento que ainda está para acontecer, mas que vai provar tudo isso. Em Apocalipse, capítulo 16, no versículo 8 até o versículo 11, está escrito assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. A Bíblia fala do juízo que virá, das coisas que ainda hão de acontecer. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor. E fizeram o quê, irmãos? Blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Percebeu o que está escrito? Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E fizeram o quê? Blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O coração endurecido, quanto pior fica a vida, mais duro fica. Quanto mais sofre, mais duro fica. E acaba por blasfemar de Deus, ao invés de se arrepender. Para que haja arrependimento, é preciso que o coração não esteja endurecido. E Deus é aquele que transforma o coração de pedra
num coração de carne. Porque ele retira aquele coração e dá um novo coração, é o que diz a Bíblia. Então veja como é a tristeza segundo o mundo. Pode ser por um motivo de sofrimento, de dor, mas ao invés de levar a pessoa ao arrependimento, pelo contrário, leva a pessoa à blasfêmia, ao desespero, à morte e a mais pecado, pecado sobre pecado. Estavam sofrendo o castigo por causa do pecado. E ao invés de se arrepender, blasfemavam. Mais pecado, pecado sobre pecado. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro abismo. Então, com isso, a gente consegue entender o que é a tristeza segundo Deus e o que é a tristeza segundo o mundo. E aí nós chegamos a um texto em Romanos capítulo 2, e eu quero ler contigo. Romanos capítulo 2, versículo 2 e também o versículo 4. Está escrito: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Falando do pecado. Versículo 4. Ou desprezais ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Agora eu consigo entender isso. A bondade de Deus me conduz ao arrependimento. Ela gera em mim a tristeza segundo Deus para a minha salvação. Ela gera na minha vida o sentimento do arrependimento, porque me faz identificar o quanto era culpado dos meus pecados e o quanto isto me coloca na posição de condenado, que não pode exigir nada, apenas submeter-se à pena de sua condenação. E está aqui, a bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Todos nós que chegamos a Cristo, chegamos pela bondade de Deus. Como diz a Bíblia, pelo grande amor de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É por amor que nós fomos salvos. É por amor que nós fomos resgatados e é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. A tristeza, mas é boa. A tristeza, a confronto, mas é bom. É para que eu veja quem de fato eu sou. É para que todo engano saia do meu coração. Para que eu não pense de mim mesmo nem um pouquinho a mais do que convém pensar. Então é a bondade que conduz ao arrependimento. Ninguém vai para o céu por medo do inferno, irmãos. Ninguém é salvo por medo do inferno. Pelo contrário, isso é a tristeza pelo pecado, que é levada para aquele outro sentido do mundo que leva à morte. O que me leva para o céu é o amor de Deus. O que me faz arrepender-me dos meus pecados é a bondade do Senhor. É olhar para Jesus, como fez o apóstolo Pedro, que é outro exemplo que eu quero deixar para a gente terminar. O apóstolo Pedro traiu Jesus. O apóstolo Pedro negou Jesus por 3 vezes naquela noite, não admitiu que tinha qualquer tipo de relacionamento com ele. E aí a Bíblia diz, cantou o galo, como tinha dito Jesus. E ele olhou na direção de Jesus e viu Jesus olhando para ele. E a Bíblia diz então que ele se retirou e chorou amargamente. Mas ali não foi o remorso. Fosse o remorso, ele teria suicidado. Mas foi o arrependimento. Ao olhar para Jesus, ele encontrou o olhar da bondade. Ele encontrou o olhar do amor, não da acusação de quem diz, está vendo, eu não te disse que isso ia acontecer. Se fosse esse olhar, ele se mataria. Mas ele encontrou o olhar da misericórdia e do amor. E no olhar da misericórdia e do amor, ele sentiu o convite para a salvação. E aí chora, porque salvação é choro. Há choro na salvação. Chora amargamente, mas depois se torna um apóstolo Pedro, que você conhece na Bíblia Sagrada. Porque ele não teve remorso. Ele sentiu, foi arrependimento. O medo de Judas fez ele se matar, mas o sentimento de Pedro fez ele se aproximar mais ainda de Jesus. Há 2 posições, há 2 possibilidades para você hoje. Se entristeça com o seu pecado,
não pelo mal que ele te faz, mas pelo mal que ele faz a Deus. Reconheça o teu pecado e se renda ao Senhor. E creia no amor de Deus que está pronto para te acolher, no olhar de Deus que está pronto para te receber e não te acusar, e salvar você, porque é isso que Deus quer fazer. Foi para isso que Jesus morreu. Não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Foi isso que ele veio fazer. E ele está aqui essa noite para salvar você. Há alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida para Cristo? Levante a mão agora e fale com você, fale com todas as letras, fale com todo o teu coração. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém aqui essa noite querendo fazer isso? Não? Amém. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela ministração da tua palavra, por aquilo que o Espírito Santo falou aos corações, tanto daqueles que estão aqui na igreja, quanto daqueles que estão ouvindo pela internet. Tua palavra não volta vazia, como mesmo ela diz, e ela há de cumprir os teus planos e propósitos na vida daqueles que a ouviram. Quanto a nós, fomos edificados, conhecemos mais a respeito da salvação, a respeito do plano maravilhoso de Deus para nós, do quanto fomos e por que fomos salvos pelo Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, conduzidos ao arrependimento, a uma tristeza que salvou a nossa vida, a tristeza da salvação. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que foi feito por cada um de nós nesse lugar, pela salvação que só do Senhor poderia vir. Eu te agradeço por tudo, orando com irmãos, em nome de Jesus. Amém.